retomando agora as nossas atividades. Sexta, depois da nossa quarta-feira de cinzas. Um abraço a todos vocês que estão conectados, os polos. Cadê os polos? Deixa eu ver aí quais são os polos que estão conosco aí, né? Que já. Isso. Como é que é aí? São José do Divino, muito bem, São José do Divino. Um abraço, viu? Pra galera de São José do Divino, sejam bem-vindos, tá bom? A nossa aula de biologia, satisfação enorme estar com vocês. E hoje nós vamos aqui com a biologia, terceira série do ensino médio. Vamos falar um pouquinho sobre ciclagem de matéria e energia, não é? Ciclagem de matéria e energia. Professor, me diga uma coisa, sinceramente, você acha que esse assunto cai na prova do Enem? Eu vou ser honesto com vocês. O estudo ficou assim diferente agora, não foi, Rosário? Ficou diferente, o estudo de repente ficou diferente, né? A amiga com o lado de uma pessoa chegou ali, né? Galera, esse assunto ele não cai no Enem, ele despenca na prova, né? É porque esse conteúdo aí, eu vou dizer para vocês que se tem um assunto que tá na prova do Enem, a possibilidade de não estar lá é o assunto de ciclagem de matéria e energia. Esse aí não tem a menor possibilidade de não estar lá. Porque assunto assim que o Enem ama, idolatra ciclagem de matéria e energia. E o que é isso mesmo, professor? Do que a gente trata em ciclagem de matéria e energia? Que é tão importante assim para o Enem, né? Olha aí, gente. Olha aí. Relacionar os ciclos biogeoquímicos, carbono, nitrogênio, hidrogênio, água, né? Para a gente poder compreender a influência na reciclagem dos seres vivos no planeta. Aliás, gente, tem uma coisa que é importante, que tem que ter. No meio é reciclagem da matéria, né? Reciclagem da matéria, porque os componentes químicos que a matéria viva produz, né? Os componentes químicos que a matéria viva produz, eles vão ser entregues novamente ao meio quando a matéria viva morre e é decomposta. Imagina se nada desses componentes voltasse para o meio. Nada desses componentes voltasse para o meio. Imagina bem aí. Nada desses componentes voltasse. O que ia acontecer? Ora mais, o que ia acontecer é que não sei de onde novos componentes químicos. Não sei de onde, mas ia ter que ter novos componentes químicos. Então, para que o processo ocorra, e ele ocorre de maneira cíclica, a ciclagem da matéria e energia, ela vai aí o tempo todo. O objetivo é compreender que os ciclos biogeoquímicos têm total relação com os seres vivos e que eles estão diretamente relacionados com a organização de suas estruturas componentes. Então, esse aqui é o nosso objetivo da aula de hoje. E quando a gente fala de ciclagem e energia, os ciclos, ciclagem de matéria, trata de ciclos. Quais são os ciclos, portanto, galera? Então, a gente fala aqui de ciclo da água, a gente fala de ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do oxigênio, dos ciclos de um modo geral, tá? Dos ciclos de um modo geral. Então, são esses caras aí que a gente trata aqui para vocês. Então, minha querida Rosário, vê para mim quantos slides nós temos, só para eu ter uma... 23. Muito bem, muito bem.
Rapaz, eu tô dizendo que eu tô feliz, que nada me atinge, sabe? Que eu tô zen, que eu tô tranquilo. Então não adianta esse cidadão aí do seu lado, não adianta, não adianta. Então vamos lá, galera. A água, que aliás é o componente de longe, o mais importante de todos, a água não fosse tão importante, ela não seria o principal componente da maioria dos seres vivos. O ser humano, por exemplo, varia aí o seu percentual de água em torno dependendo, se nós estivermos falando de um recém-nascido, né, que tem uma quantidade de água aí beirando os 85%, tá certo? Se nós estivermos falando aí, por exemplo, do homem adulto, né? Aí seus 65, alguma coisa, por cento, do idoso em torno de 60%. Né? Falando aí do Nerison, por exemplo, em torno de 60%, a pessoa mais idosa. Gente boa, mas 60% por aí é de água, né? Então a água é extremamente importante. Se tu pegar, por exemplo, a melancia, fruta que eu adoro, mas que infelizmente não posso comer, porque é caqueca, é 96% de água, cara. Quer dizer, um percentual altíssimo, meu irmão. Nós estamos falando de um percentual muito alto, né? Então a água é importante. Essa água existe na natureza aí em dois ciclos, vamos dizer assim. No chamado pequeno ciclo e no chamado grande ciclo. Pequeno ciclo e grande ciclo. O pequeno ciclo é quando você tem a água circulando exclusivamente no ambiente, tá? Pequeno ciclo é esse. É a água circulando exclusivamente no ambiente. Por isso que ele é chamado de pequeno ciclo, porque a água não sai dali. Não sai dali. É somente circulando naquela regiãozinha, naquela areazinha ali, ó. Pequeno ciclo só. Pequeno ciclo. Então, quando o percurso da água só ocorre no ambiente. Então, ó, só ocorre no ambiente. Pronto. Quando ela só ocorre no ambiente, nós chamamos isso de pequeno ciclo. Porém, quando esta água, além do ambiente, também passa pelos seres vivos, aí sim nós estamos falando de grande ciclo. Aí sim nós estamos falando de grande ciclo. Então, pequeno ciclo, galera, a água circula somente no ambiente. Grande ciclo, no ambiente e também nos seres vivos. Beleza? Show de bola, show de bola. Lindo e maravilhoso. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tá aí. E aqui eu tenho um esquemazinho para mostrar para você. Tá aí o esquema. Esqueminha legal, bonitinho. Eu vou riscar, depois vou apagar. Só para você ver, ó. É como se tu pegasse o ciclo aí e fizesse essa divisão, tá bom? É isso aqui, ó. Do lado direito você tem o pequeno ciclo, é o vermelhinho. E do lado esquerdo você tem o grande ciclo ou ciclo longo, vamos botar dessa forma, né? Eu vou aqui, então, fazer essa divisãozinha para você. Tá bom? Então tá aí. Então você tem aqui o grande ciclo do lado esquerdo e o pequeno ciclo do lado direito. Vamos começar pelo pequeno ciclo. O pequeno ciclo é quando você tem, como eu tinha falado, a água circulando exclusivamente no ambiente. Essa água, ela evapora, ó, evaporação, né? Evaporação. Evapora como assim, professor?
Meu querido, o que acontece é o seguinte. Tá lá, evaporação. Acaba, quer saber o que é evaporação no Piauí? Eu acho que a pessoa que nasce no Piauí tá sabendo o que é evaporação. A água que você botar uma água, derrama um copo de água, um copo contendo água, 250 ml em média, nesse copinho meio americano comum. Derrama ele na calçada da casa, que pega sol, claro. E fica, observa aí, não sei lá, acho que não dá nem meia hora, durante aí o picozão do sol pesado, acho que não dá nem meia hora. Dá nada. Aí pra tu ver. Hã? Pra tu ver. Tem facilidade, quer dizer, a evaporação é o quê? É quando a água entra no estado de vapor. Beleza. Uma vez que ela evapora, essa água sobe. Evapor, ela sobe. Ela sobe, acumula, predominantemente nas nuvens, não é? Eu digo predominantemente porque parte dessa água pode, ao evaporar, é, sei lá, pegar numa folha, numa coisa qualquer e ali mesmo ela acabar condensando. Mas, via de regra, não. Via de regra, ela vai lá para as nuvens, tá? Que é essas que você tá vendo aqui em cima, ó. Aqui a setinha aqui, ó. Mostrando, pronto, tá aí. As nuvens estão aí. E aí, essas nuvens, elas recebem essa água, esse vapor d'água, vamos colocar assim, né? E aí essas nuvens, elas, quando ocorre a condensação, chove. Que foi o que nós tivemos agora nesse carnaval, não é? Aliás, tendo ainda chuvas para aquela região sudeste do país, chuvas fortíssimas, que infelizmente levou a tragédias, não é? Infelizmente levou a tragédias. Foram chuvas muito fortes que caíram e quando isso acontece, fatalmente, essas coisas ruins acabam morrendo, né? Infelizmente. Mas, enfim, a nuvem, ao chover, ocorre uma condensação, a chuva cai, a água volta de novo e aí recomeça o ciclo novamente. Ou seja, isso é um pequeno ciclo, você não vai passar por nenhum ser vivo. Nenhum ser vivo. Nenhum. Tá? Nenhum ser vivo. O que é que você está vendo aí? Você está vendo o lado de esquerdo, aí sim, o grande ciclo, né? O grande ciclo. Que você percebe que tem a água passando por plantas e por animais. Aí sim, aí a coisa é diferente. Porque você tem aí a água passando por plantas e animais. Se passa por seres vivos, se passa por vivos, então, evidentemente, né? Evidentemente, nós estamos executando o grande ciclo. Muito bem. Esse é o ciclo da água, que, aliás, bem conhecido de todos nós, né? Sempre a gente que fala sobre ciclo da água é um ciclo que praticamente todo mundo conhece. Acho que não tem ninguém que não conheça o ciclo da água. É simples, é um ciclo bonito, facinho da gente identificar. Professor, e o ciclo do oxigênio? Olha ele aqui, ó. Olha aí. O famoso O2. Tá aí. Ciclo do oxigênio, famoso O2, né? Olha esse rapaz aí. Bom, o ciclo do O2, né? Que é esse cara que tu tá vendo aí, já é um pouquinho diferente. Porque a água é imprescindível para a existência da vida, do contrário, não tem vida, ponto, encerrou, né? A água é imprescindível para que ocorra a vida. Sem vida, não tem água. Ou, sem água não tem vida. Não é sem vida não tem água, não. Sem água não tem vida, né, gente? Não tem como.
Mas o O2, para os organismos aeróbios, tá aí, para os organismos aeróbios, o oxigênio, é fundamental. O O2 é imprescindível. Gente, deixa eu dizer mais. Imagina bem aí, basta eu dizer para vocês assim, pode ter condições de você sem oxigênio? Você que respira. Você que está me assistindo agora, você que está me assistindo aí, seja pelo YouTube, seja pelo IPTV. Você se imaginaria, né? Tá? O que eu estou falando? Se imaginaria fazendo, respirando, podendo sobreviver, não diria nem respirar, podendo sobreviver sem ter o oxigênio? Não. Nós dependemos do oxigênio. Nós somos seres altamente. Beleza, beleza. Então, não dá, cara. Nós somos seres que temos oxigênio. Por essa razão, temos que conhecer esse ciclo do oxigênio. Olha ele aí, ó. O O2 atmosférico, né? O O2 atmosférico, O2 que circula na atmosfera, né? E aí tem mais um detalhe, né? Porque você pergunta assim, pessoal, esse oxigênio que vem, que a gente respira, né? Ele vem dos vegetais? Resposta, não, não. Desses vegetais de grande porte, árvores, etc. Não. Vem de algas marinhas. Quer dizer, por que vem de algas marinhas? Porque as marinhas, elas utilizam o oxigênio dissolvido na água. E quando fazem fotossíntese, esse oxigênio produzido na fotossíntese é liberado para o meio e aí é daí que vem o nosso oxigênio. Então tá aí mostrando, né, no processo de fotossíntese, formando oxigênio novamente. Tá bom? Formando oxigênio novamente. Então tá aí. Beleza? Beleza. Tá lindo, 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 lindo. Agora vamos entender aqui o processo como um todo. Vamos entender o processo como um todo. Tá? Que você está vendo aí agora. É esse processo aí, ciclo do oxigênio. Ciclo do oxigênio. Então tá aí. Você está vendo uma árvorezinha linda e maravilhosa, né? Tá aí a árvore, coisa mais linda do mundo. Fazendo fotossíntese, eu estou mostrando isso aqui. Ó, fazendo fotossíntese. Tá aí. Tá fazendo fotossíntese. Se ela faz fotossíntese, ela, ao realizar o processo de fotossíntese, ela libera, não é? Ela libera o oxigênio. Porque na fotossíntese ocorre produção de oxigênio. Ao fazer fotossíntese, produz oxigênio. Tá? Então, beleza, ok. Show de bola, lindo, lindo. Só que esse oxigênio liberado pela fotossíntese nessas árvores que você está vendo aí, galerinha, eu vou, antes da gente encerrar a explicação, eu vou pedir aqui, então, 2 minutinhos só para você fazer o print disso, esquematizar e eu volto logo na sequência.
Até já. Beleza, tá aí então. Tempo finalizado para você printar essa imagem aí, né? Dá uma beleza, show de bola. Então você observou aí que a fotossíntese está liberando para o meio o quê? O2. A fotossíntese está liberando para o meio O2. Beleza? Tá consumindo o quê, galera? Tá consumindo CO2. Tá consumindo CO2. Se você observar aí, você vai ver que na fotossíntese, durante o processo de liberação do oxigênio, quem captura esse oxigênio? Todos os seres vivos, que dependem dele. Mas, professor, o senhor acabou de dizer que os seres vivos, nós, por exemplo, não respiramos o oxigênio que vem de árvores, por exemplo? Não respiramos, é verdade. Né? Porque, assim, em termos quantitativos, o que a planta produz de oxigênio na fotossíntese, ela consome na respiração. Ela consome na respiração. Então, realmente, não há como a gente dizer que vai produzir esse oxigênio suficiente, por exemplo, para nós. Então, em termos quantitativos, não. Tá? É verdade. Aí tá aí o bichinho, o rapazinho aqui, o nome desse rapaz aqui é Deobaldi, o nome dele. O Deobaldi aí, ó. Tá aí o Deobaldi, ó. Tá aí. Deobaldi respirando O2, né? E liberando o quê? Liberando CO2. Beleza. Então esse é o ciclo do oxigênio. Ele, inclusive, se confunde, evidentemente, com o ciclo do CO2, por quê? Por uma razão. Quando o indivíduo respira, né? O oxigênio, ele libera o quê? O CO2. Então é óbvio, né? Claro. Beleza. Ciclo do nitrogênio, professor. Olha aí o ciclo do nitrogênio. Tá aí, ó. O ciclo do nitrogênio, que é um outro elemento extremamente comum no nosso meio, até porque você deve lembrar que os componentes químicos, os elementos químicos essenciais dos seres vivos são
Carbono, hidrogênio, oxigênio e o quê? Nitrogênio. Então tá aí o nitrogênio, tá? Então nós temos aqui o nitrogênio, que é um componente extremamente importante que não está presente aqui em todo o ciclo, né? Em todo o ciclo. Ele não está presente sempre para poder eu chegar e dizer, olha, eu consigo nitrogênio dessa forma. Simples assim. Não. O nitrogênio ele passa por toda uma etapa, né? Toda uma etapa, todo um processo, até que ele possa ser completamente assimilado pelos seres vivos. E vamos começar aqui, para a gente poder entender como tudo isso ocorre, tá? Então você tem nitrogênio na atmosfera, mas não é porque tem nitrogênio na atmosfera, aliás, o nitrogênio é um dos percentuais altíssimos no meio, mas não é porque tem nitrogênio na atmosfera, tá? Que você assimila do jeito que ele está. Não. Não é porque tem nitrogênio lá que você assimila do jeito que está. Não é assim, não funciona assim. Não funciona dessa forma. Então, para você poder adquirir esse nitrogênio propriamente dito, né? Ele depende de outros fatores, de outros detalhes. Tá? Então, o nitrogênio atmosférico, ele não é adquirido dessa forma. Então, primeiro, tá aqui, ó. Esse nitrogênio é fixado através das chamadas bactérias fixadoras. Bactérias de nitrogênio. Então, esse é o primeiro ponto. Bactérias fixadoras de N2 nos nódulos de raízes de leguminosas, de plantas leguminosas. Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto importante, aliás, né? Aliás, muito importante. Esse N2 aí, ele, para poder começar a executar, vamos dizer assim, o ciclo, ele obrigatoriamente tem que ser fixado, né, nos nódulos de raízes leguminosas. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto, importantíssimo também, né? Super importante. Você tem aqui, em bactérias fixadoras de N2, né, de nitrogênio atmosférico, elas vão ser, porque o processo obrigatoriamente, a gente passa pela amonificação, nitrificação e nitratação, nós vamos ver aqui, tá? Os processos. Então, a bactéria fixadora de nitrogênio no solo, quer dizer, aí nós temos um tipo de bactéria em raízes de leguminosas e nós temos as outras bactérias que vão ser fixadas no solo. Então, nós temos aqui o quê? 2 tipos diferentes de bactérias nesse processo inicial do nitrogênio sendo primeiro assimilado nos nódulos de raízes leguminosas e logo em seguida fixadora de nitrogênio no solo. Beleza. Aí entra o chamado processo de amonificação. O que é isso, professor? O processo de amonificação é o processo da amônia. É o processo de formação da amônia. É a conversão em NH4, por isso é chamado de amonificação. Formação da amônia. Tá aí. Beleza? Tudo bem? Então formou a amônia. Aí entra para só onde é também que tem formação de amônia, quer dizer, a amonificação. Quando ocorre a chamada decomposição. Organismos decompositores também produzem amônia, tá? Aí também produzem amônia. Aí você tem
O outro processo, primeiro foi a amonificação, depois agora vem a nitrificação. Nitrificação é a formação de nitrito. Nitratação é a formação de nitrato. Nitrificação, formação de nitrito. Nitratação, formação de nitrato. Beleza. Então a amonificação, o processo de amonificação está aí, formação de amônia. Ocorre primeiro a nitrificação, formação do nitrito, está aqui. São as chamadas bactérias nitrificantes. E logo em seguida você tem a nitratação, ou seja, a formação do nitrato. Nitrito, NO2-, nitrato, NO3-. Nitrito, NO2-, nitrato, NO3-. Tá bom? E aí sim, na forma de nitrato, é que você tem a assimilação pelas plantas. Aí sim, aí você tem a assimilação pelas plantas. Tá? Beleza? Então, bactérias nitrificantes. E esse nitrato, uma vez assimilado pela planta, ele não pode ficar aí o tempo todo, não. Aí o tempo todo, não. Não pode. Ele precisa ser desnitrificado. Aí entra o processo de desnitrificação, que é fazendo com que o NO3-, que é o nitrato, volte à sua forma de nitrogênio novamente. Volte à sua forma de nitrogênio novamente. O nitrogênio volta para a atmosfera. Ele vai voltar para a atmosfera. Então, isso significa que nós temos aí, né, um processo formado num ciclo chamado ciclo do nitrogênio. Então, houve aí a fixação e aí recomeça tudo outra vez. Beleza, galera? Olha aí as etapas do ciclo de nitrogênio. Primeiro, a fixação nas raízes de leguminosas, N2, e depois feito pelas bactérias do gênero Rhizóbio. Depois, a formação da amônia, formação de nitrito, né, que é a nitrosação, e a formação do nitrato, NO3 está aqui, ó, menos, que é a nitratação. A nitrosação é feita por bactérias do gênero Nitrosomonas, enquanto que a nitratação é feita pelas bactérias do gênero Nitrobacter, tá? Então, NO3 menos. Muito bem. E aí nós temos a chamada desnitrificação. E aí, como eu disse, volta a ser quem? Volta a ser as bactérias, né? Vão fazer as pseudomonas com que esse nitrato volte a ser nitrogênio novamente. Show, galera? Tá aí, mostrando o mesmo ciclozinho que eu tinha mostrado agora há pouco. Professor, e o ciclo do carbono? Ah, papai. Se tem matéria orgânica, tem carbono. Professor, então o senhor está dizendo que tudo que é orgânico tem carbono? Sim. Mas também nem tudo que tem carbono é orgânico. Tá bom? Então, tudo que é orgânico tem carbono. Sem sombra nenhuma de dúvida. Mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Tranquilo? Tranquilo. Tá aí o ciclozinho do carbono envolvendo CO2, envolvendo resíduos que são liberados no meio. Eu quero começar com vocês aqui, a partir desse carinha aqui, ó, dessa indústria aqui, ó. Aí o caminhãozinho encostando na indústria, coisinha mais linda do mundo, chegando aí na indústria, né, bonitinho e tal, descarregando tudo, bacaninha. Tá fazendo esse descarregamento dele aí, só que para ele poder funcionar, ele queima combustível fóssil. E aí, quando ele queima combustível fóssil, ele libera para o meio CO2. Um dos componentes é o CO2. Libera para o meio CO2. Né? Então, esse CO2 aí,
liberado para o meio. Você está vendo que a indústria também está liberando CO2 na queima, né? Fazendo com que tudo funcione. Está liberando CO2 também. Você vê que os seres vivos, de um modo geral, ao respirarem, liberam para o meio CO2 também. Você vê que a queima, uma fogueirinha simples e tal, mas a queima dessa fogueirinha bem aí também está liberando CO2 para o meio. Você está vendo também, né? O que mais? Enfim, você está vendo que a quantidade aí de CO2 liberada é o quê? Grande. É enorme. Né? É enorme. Então, isso significa que você tem CO2 sendo liberado para o meio. A planta adora, né? Porque quando ela está fazendo fotossíntese, ela precisa mesmo de CO2. Ela precisa mesmo do CO2. Né? E aí esse CO2 que está sendo absorvido pelo vegetal, pela planta, na hora de fazer fotossíntese, tá aqui, ó, tá? Ele vai precisar matéria-prima para fazer fotossíntese. CO2 é matéria-prima para fazer fotossíntese, cara. Que tem fotossíntese. Não tem outra forma. Né? Senão, não tem como lançar no meio oxigênio. Senão, não tem como queimar o CO2. O maior sequestrador de carbono da atmosfera são os vegetais, são as florestas. Quem mais sequestra carbono no meio. Né? Então tá aí, ó. Fotossíntese sendo realizada, produzindo a glicose, que é o alimento da planta, né? Aliás, da planta só não, nós também, né? E aí você tem, ó, respiração do vegetal, quando ele respira, ele também libera CO2 para o meio. Quando ele faz fotossíntese, ele produz o oxigênio, mas ele consome esse oxigênio. E quando ele faz fotossíntese, ele libera esse CO2 para o meio. Os tecidos vegetais consumindo esse CO2, né? Bacaninha e tal. Você tem aqui também liberação de gases para o meio, também tem CO2. E você tá vendo aqui o carinha pescando. Olha que coisa massa, cara. Olha que atividade legal. Né? Tá nervoso de pescar. Olha o carinha pescando aí, ó. Né? Por que isso envolve carbono? Nós estamos falando do ciclo do carbono. Por que se envolve carbono? Porque esse carinha bem aí, que está pescando, ele vai comer alimento. Aí ele quer comer o peixinho dele, que ele não é besta. E aí, ao comer o peixinho, ele está consumindo o quê? Carbono, cara. O peixinho não tem carbono? Tem carbono, meu irmão. Tem carbono. Então, ele vai consumir o carbono. E assim esse carbono vai circulando no meio. Ciclagem de matéria e energia. Aqui são apenas alguns pontos que eu coloquei importantes. O homem e o meio ambiente. Né? O meio ambiente não é somente a natureza. É onde quer que nós vivamos. E algumas regrinhas básicas para a gente poder ter uma vida melhor. Poupar energia é sempre bom, além de ajudar no bolso. Economizar água, reduzir volume de lixo, o ser humano produz lixo demais. Isso nunca foi tão importante quanto agora. Combater o aquecimento global é um dever de todos, porque nós moramos num planeta, e se você não contribui para aumentar o aquecimento global, que você tem contribuído, você vai sofrer do mesmo jeito. Então, ou você ajuda a diminuir, ou vai cair nas suas costas também. Cuidar de animais e de plantas, reciclar, reutilizar, diminuir o consumo, incentivar a educação ambiental em nossa comunidade. Eis aqui a educação ambiental. Eis aqui algo que, se eu fosse ministro da educação, eu colocaria como obrigatório. Há o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Não há o suficiente para a cobiça humana. Mahatma Gandhi. Extremamente importante esse conselho aí, né? Galera, vamos lá para as questões? Toda vez que a gente começa a fazer as questõezinhas, eu dou um tempinho para você me dar a resposta aí pelo chat do YouTube.
pelo chat do IPTV, aonde quer que você esteja assistindo. Então, a primeira questãozinha que eu coloquei para você aí foi: os ciclos biogeoquímicos representam o movimento de um ou mais elementos na natureza e estão intimamente ligados aos processos geológicos, hidrológicos e biológicos. Entre os ciclos a seguir, marque aquele que envolve a participação de bactérias do gênero Rhizobium e leguminosas. 2 minutos e eu volto com o gabarito comentário. Até já. Beleza, galera, beleza, voltamos. E a galera de Pimenteiras do Piauí colocou como gabarito letra B de bola. Epa, muito bem, Pimenteiras, vamos lá. Muito bem, Pimenteiras. Rapaz, eu acho que Pimenteiras fez a lição de casa, né? Oh, meu Deus do céu, caiu aqui. Santa Maria da Codipe, deixa eu pegar aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Já dizia lá o apresentador lá. Pimenteiras fez a lição de casa, rapaz. Prestou atenção à aula. Sabe o que que matou essa questão? Aqui, ó. Bactérias do gênero Rhizobium leguminosas. Pronto. Letra B de bola. Matou. Matou, matou, matou. Beleza? Questão de número 2. Questão de número 2. Olha aí na tela. Os ciclos biogeoquímicos, também chamados de ciclos da matéria, garantem que os elementos circulem pela natureza. Ok. Entre as afirmações a seguir, marque aquela que melhor explica o papel dos decompositores nesses ciclos. Dos decompositores. Quem são os decompositores? É isso que ele quer saber. É exatamente isso que ele quer saber. Então, 2 minutinhos e eu volto. Até já.
Beleza, beleza, galera. Tá aí. Agora, cadê Pimenteiras, cara? Vem, Pimenteiras. Qual é a alternativa correta? Pimenteiras. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pimenteiras não participou dessa vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gabarito letra C de canal educação. Os decompositores permitem, ao decompor os restos dos organismos, que substâncias presentes nesses seres possam ser utilizadas novamente. Galera, ele está tratando um pouquinho aí sobre uma coisa chamada decompositores. Decompositores. Então, os decompositores, como eu tinha dito a vocês, eles são extremamente importantes porque são eles que fazem voltar os elementos para o meio. Decompositores. Tá certo? Então, esse é o grande detalhe. Muito bem, galerinha, tá aí. Questão de número 3, já está na tela. Valeu, hein? O ciclo do carbono é um importante ciclo biogeoquímico, principalmente porque todas as moléculas orgânicas possuem um átomo desse elemento em sua composição. Marque a alternativa que indica o principal reservatório de carbono no planeta. Principal reservatório de carbono no planeta. 2 minutos e eu volto. Até já.
Beleza, galera? Tá aí então, questão de número 3, gabarito letra E, atmosfera. Olha, gente, o que ele está perguntando? Principal reservatório de carbono do planeta, tá? Então, letra E. Questão de número 4, já quase finalizando a nossa aula de hoje. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera, os oceanos e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca... essa daí é legal. O que provoca utilizando combustível fóssil? 2 minutos e eu volto, até já. Beleza? Nós vamos ter aula de redação. Eu sou Eric. Não é agora não, é? É a próxima? É a próxima. Pronto. Então, letra D, de dado quantidade de carbono, óbvio, quanto mais combustível fóssil você queima, mais carbono você elimina para o meio. Essa última questãozinha, a de número 5, não é para você me dar gabarito. Olha aí, para casa. 1 minuto só, galera. E eu volto. Faz só o print. Até já.
Beleza, galera? Tá aí então, finalizando a nossa aula de hoje. Questãozinha número 5 para casa. Não é para você me dar o gabarito, não, tá bom? Valeu! Forte abraço a todos. Semana que vem nos encontramos novamente.